Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Tex edição gigante em cores, publicação da editora Mitos de setembro de 2015, álbum de luxo, capa dura, 232 páginas, é o sétimo número, certo? De uma série de 12 álbuns publicados pela editora Mitos, nesse formato aqui Prestige, né? Um formato luxuoso, com histórias incríveis da série do anual Tex Gigante, certo? Mas agora coloridas, né? Nós temos aqui um material extra muito legal falando de uns caras aí, certo? E depois vamos direto à história. Aqui não perde muito tempo, né? Aqui é papum. Em Um Pueblo Perdido, vemos uma história de Claudio Nisi, onde Tex e Kit Carson, eles vão até eles são chamados, né, pelos oficiais do forte, não sei das quantas, para poder investigar um rapto de uma reserva indígena. Foram designados então para isso, para cobrir, né, o rapto desses dois membros da tribo. O Tumaco, sim, esse é o nome dele, né, que é um ancião da tribo, e sua neta Malapai, né, Malapai no Tumaco. Por homens brancos, né? Não menos, né? Sempre os homens brancos malditos. A trama se desenrola e vemos que esses cornos, filhos de uma puta, eles estão atrás de um tesouro, né? Estão atrás de um tesouro que estaria nesse tal de Pueblo Perdido, certo? Um tesouro jesuíta guardado nesse pueblo escondido por uma tribo que foi civilizada, certo? Pela cristandade. O plano dos capangas é seguir a expedição de um professor que eles raptam o velho para poder descobrir o que ele falou para o professor Montoya, que deseja, por razões arqueológicas, descobrir esse pueblo perdido, mas que inadvertidamente está sendo dissuadido a levar justamente os capangas do Sr. Jackson, que é o rico, ávido e ladrão e rico burguês safado, certo? Que ele deseja tomar para si o tesouro do pueblo perdido. Claudio Nisi, ele cria assim então uma trama de cobiça, certo? Evidentemente, mostrando o quanto a cultura, isso aí eu acho que não foi pelo desejo dele, mas é o que essa história mostra. A cultura em si é um ato de violência. Pensa o seguinte, você só fala o português, você só age de uma certa maneira porque o nosso povo original foi colonizado, certo? Então, seja o ato de obter o tesouro para si, lógico, né, e obter riquezas, como é o caso de Jackson, certo? Onde ele vai mesmo matar e roubar quem quer que seja para conseguir o seu intento, não é? Seja até o ato mesmo do próprio professor Montoya, que ele deseja, por razões arqueológicas, descobrir, né? Ele quer conhecer aquelas culturas, ele quer investigar aquelas culturas, mas o próprio ato dele invadir essas culturas é um ato de invasão, justamente, certo? Ou então os próprios jesuítas, né, que foram no passado lá e catequizaram esse povo, certo? Então nós vamos ver aqui o Montoya, professor, certo? Sendo perseguido por esses caras, e os nossos heróis, certo? Kit e Wheeler e Jack e Tex, certo? Eles vão perdão, eu toquei o nome, é Kit Carson, né? Kit Wheeler é o filho de Tex Abrahams, Tex Jones, sei lá. E aí nós vamos ver várias cenas de ação quando os capangas tentam dar cabo dos nossos heróis, falhando miseravelmente, certo? O Nisi, ele consegue criar momentos assim de tensão e perigo dignos, mas é claro que tem aquele roteirismo, né, dos escritores de Tex, certo? Tem o roteirismo é o principal parceiro de Tex, na verdade, certo? Que nenhuma bala atinge ele, mesmo usando uma camisa amarela berrante, certo? Mas uma coisa bem legal do roteiro do Claudio Nisi, que ele faz aqui, isso lá pro o terço final da história, é que ele faz um clima diferente quando o Tex e o Carson estão atrás de suas presas, certo? Jackson e seus capangas, sem nem ao menos que elas desconfiem que eles estão sendo caçados, certo? Isso lá pro final do gibi. É uma virada de mesa favorável aos nossos pardes.
E também o clima também que se instala de medo e desconfiança entre os próprios ladrões, certo? A gente vê que o Rochas, que é um antigo assistente do Montoya, do professor Montoya, ele quer uma parte do tesouro e briga com o Jackson, certo? Mais à frente no gibi, né? E os próprios bandidões ficam com medo do mistério, né? Da maldição do pueblo escondido, né? A gente vê essa dureza que eu referenciei é mostrada até quando os capangas eles dão cabo de Montoya e seus assistentes de uma maneira brutal mesmo, de uma maneira que os indígenas daquela região eram muitas vezes tratados pelos homens brancos, certo? Poceiros e tomadores de suas terras, né? O traço duro e firme de Giovanni Tisse, que desenha essa bela história, complementa esse quadro nessas belíssimas paisagens do deserto, sempre duras, sempre desoladas, certo? E o traço dele correto, o traço dele objetivo, deixa justamente esse clima de desolação e uma coisa dura sendo aplacada, né, nessa história. Uma ótima história, certo? Essa série aqui é muito boa. Os Texas Gigantes normalmente são boas histórias, certo? E as cores enaltecem isso. Excelente história do Texas, vale a pena a conferida. Se vocês gostaram dessa avaliação e querem que eu compre mais gibis bacanudos e caros como esses, vocês sempre podem fazer suas compras na Amazon através do link patrocinado que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou fazendo doações diretas pelo Pix quadro.a.quadropé@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Concordam, discordam? Diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.